Jeremias 49. Profecia dos Amonitas. Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem filhos Israel e nem tem herdeiros? Porque, pois, herdou Malcã a Gade, e o seu povo habitou nas suas cidades. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á um montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados. E Israel herdará aqueles que o herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque é destruída. Aí chamai, ó filhas de Rabá, cingi-vos de panos de saco, lamentai e dai voltas pelos valados, porque Malcã irá em cativeiro, e os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. Por que te glórias nos vales, teus luxuriantes vales, ó filha rebelde, que confias nos seus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Jeová dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti, e sereis lançados fora, cada um em frente, a ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disto farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. A profecia contra os edonitas. Contra Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Já percebeu o conselho dos sábios? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai e habitai em profundezas, ó moradores de Detã, porque eu trouxe sobre ele a ruína de Esaú, no tempo em que visitei. Se vindimadores viessem a ti, não deixariam alguns rabiscos? Se ladrões de noite não te danificaram, quanto julgassem o suficiente? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. É destruída a sua descendência, como também os seus irmãos, os seus vizinhos, ele já não existe. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as suas viúvas confiarão em mim. Porque assim diz o Senhor: eis que aqueles que não estavam condenados a beber do copo totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bozrá servirá de espanto, de opróbrio, de assolação e execração, e todas as suas cidades se tornarão em assoluções perpétuas. Ouvi um rumor vindo do Senhor, que um embaixador é enviado às nações para lhe dizer: ajudai-vos e vinde contra ela, e levai-vos para a guerra. Porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, a arrogância do teu coração te enganou. Tu que habitas nas cavernas das rochas e que ocupa alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Assim servirá Edom de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de tuas pragas. Será como destruição de Sodoma e Gomorra e dos teus vizinhos, diz o Senhor. Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem.
Eis que, como um leão, subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque no momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? E quem me emprazaria? E quem é o pastor que substituiria perante mim? Portanto, ouviu o conselho do Senhor, e ele decretou contra Edom e os seus filhos desígnios que ele intentou contra os moradores de Temã. Certamente os menores do rebanho os arrastarão, certamente assolará as suas moradas sobre eles. A terra estremeceu como o estrondo da sua queda, e do seu grito até ao mar vermelho se ouviu o som. Eis que, como águia, subirá e voará e estenderá as asas sobre Bonzá. E o coração dos valentes de Edom naquele dia será como o coração da mulher que está em suas dores. Profecia contra Damasco. Contra Damasco envergonhou-se Ramate e Arpade. Portanto, ouviram más novas, desmaiaram no mar a angústia, não se pode sossegar. Enfraquecida está Damasco, virou as costas para fugir e o tremor o tomou. A angústia de dores a tomaram como mulher que está de parto. Como não abandonar, como está abandonada e afamada a cidade do meu folguedo? Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos. E acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. A profecia contra a Arábia. Contra Gedar e contra os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruir os filhos do Oriente. Tomarão tuas tendas e os teus gados e suas cortinas e todos os seus utensílios, e os seus camelos levarão para si. Eles gritarão: há medo de todos os lados. Fugi, desviai-vos para que muito longe e habitai nas profundezas. Ó moradores de Azor, diz o Senhor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tomou conselho contra vós e intentou um desígnio contra vós. Levantai-vos e subi contra uma nação, em repouso que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, e eles habitam sós. Os seus camelos serão para a presa, e a multidão dos seus gados para o despojo, e espalharei a todo vento aqueles que têm cortado os cantos do seu cabelo, e de lados a lados lhes trarei a ruína, diz o Senhor. E Azor se tornará em morada de dragões, em assolação para sempre, ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Profecia contra os elemitas. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu quebrarei o arco de Elão, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os quatro ventos dos quatro ângulos do céu, e os espalharei na direção de todos os ventos, e não haverá nação onde que venham os fugidos de Elão. E farei que Elão tema diante dos seus inimigos, e diante dos que procuram a sua morte. E farei
vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após eles a espada até que venha a consumi-los. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e príncipes, diz o Senhor. Acontecerá, porém, no último dos dias que farei voltar os cativeiros de Elão, diz o Senhor.